Como mediadora, né? Porque me contive para não falar no início, assim, influenciar muito a exibição, mas eu sou uma grande fã, então eu vou aproveitar para fazer uma tietagem, né, nesse momento, porque revendo o filme, me passou um filme na minha cabeça, porque a Márcia Paraíso tem uma vasta filmografia, né? E ela especialmente tem um filme que é um clássico, Ocupar, Resistir e Produzir, que quem tiver interesse pode... Tem no YouTube. Tem no YouTube. E é um filme de 98, que foi o ano que eu entrei na universidade. E eu assisti num encontro nacional universitário de jovens do Movimento Sem Terra. E é um filme que marcou muito a minha trajetória como professora, como pesquisadora, como militante. É do século passado ainda, esse filme. Eu fiz em 96, na verdade. E é um clássico, né? Porque ele é muito atual, né? Então eu queria publicamente agradecer, eu sou professora e eu trabalho com formação de professora há mais de 20 anos. E trabalho com os filmes da Márcia também, mesmo os filmes que falam das mulheres agricultoras, né, de toda essa pesquisa que também a Márcia faz no território catarinense, né. Então, queria abrir já, fazendo esse agradecimento e essa pequena homenagem e já perguntando o que você fala desses 25 anos, né, de um filme, de uma produção para outra, sendo que as temáticas são tão, né, tão atuais, né? Aquele interesse em falar sobre um universo que me encanta, assim, né, que esse mundo aí, as pessoas, né, os brasileiros, esse sentido, essa relação também com a terra, isso tudo, eu me sinto muito à vontade de falar, não estou inventando uma Márcia para falar disso, né? Então, acho que a gente tem que ser muito verdadeiro, né, naquilo que faz, assim. Então, eu também já passei por alguns desafios de ter que dirigir trabalhos, assim, diferentes, assim, para mim, foi extremamente desafiador, eu não me senti tão à vontade, então todo esse universo aí é um chão, assim, que eu gosto de pisar, assim, e me sinto bem, me sinto à vontade com as pessoas, né, me sinto parte, não me sinto forasteira, né, e aqui em Santa Catarina eu me senti muito, assim, bem, me sinto muito bem, né, no meio oeste, ali com uma população cabocla, que eu tenho um trabalho sobre a região do Contestado, assim, se alguém já viu Terra Cabocla, um documentário que fala sobre a Guerra do Contestado, mas trazendo para a atualidade também, né, aí depois fizemos um filme sobre São João Maria, sobre o monge São João Maria, se tem alguém aqui que é da região do meio oeste, do oeste já deve ter falado, é um catolicismo popular que é presente até hoje, né? E que a gente descobriu com o filme que, na verdade, não está só aqui, não está só no sul do Brasil, né? Está no Peru também, é por onde ele passou. Ele foi enterrado no Novo México, São João Maria, o monge. Chama Maravilha do Século esse filme. E recentemente nós fizemos um filme com as crianças de uma escola de um assentamento, o assentamento Rio dos Patos, em Lebon Regis, que encenava uma peça teatral sobre o Contestado, e a gente filmou a peça das crianças, né? Levamos elas para uma igreja centenária, filmamos as crianças nessa igrejinha de madeira. Mas é isso, é algo assim que realmente me chama, eu tenho muita vontade de mostrar o encantamento que eu tenho, dividir com as pessoas e falar, olha isso aqui, olha essas pessoas, olha esse mundo aí, né? É isso. Gente, é sensacional, né? Eu queria também dizer, assim, o quanto é belíssimo o filme, essa abertura sensacional, a poética, né, de mostrar esse Brasil que a gente não conhece, né? É um Brasil muito invisibilizado, né? Uhum. Mas se deixar só eu fico falando porque eu sou professora, vocês, por favor... A trilha sonora sensacional. A trilha sonora é de um compositor, músico, autor que mora aqui, o Marcelo Portela.
Ele é rabequeiro, ele toca pífano, ele é violeiro, ele é tudo. Então ele tem também um canal no YouTube, o Marcelo Portela, ele tem um trabalho incrível também, é um pesquisador também de música de raiz, digamos. É muito bacana mesmo o trabalho dele, casou muito. Você já tinha trabalhado com ele em outros filmes? Já tinha. Não, eu acho que... Muito linda. Eu acho que o Floresta, esse daí, é que a gente depois está fazendo outras coisas juntos, mas o Floresta foi o primeiro trabalho que a gente fez junto. A gente já se conhecia, já tinha uma aproximação, já tinha uma ideia de fazer algo junto, aí veio a pandemia, aí a gente ficou um tempo parada e agora a gente realmente deu match. Esse trabalho aqui que você está apresentando, ele foi feito depois da pandemia? Então, ele começou antes da pandemia. Por exemplo, a filmagem com os Achaninka foi um pouco antes da pandemia. Aí veio a pandemia, a gente parou e a gente voltou ano passado. Então ele é um trabalho bem recente. O trabalho que a gente fez em Anapu, lá na região da terra da Irmã Dorothy, na verdade, esse trabalho a gente fez 2 episódios sobre a região. Esse que fala muito das sementes dela, né? E um segundo que a gente fez na região sobre o Lote 96, que é um assentamento que sofreu muito nos últimos 3 anos, vários atentados com mortes, só que eles estão produzindo muito e a gente resolveu fazer um episódio sobre o Lote 96, que chama Floresta é a Partilha. E então rendeu 2 episódios, né? Mas a série toda, o Floresta Onde a Terra Respira, são 13 episódios em que a gente filmou em diferentes regiões. Tem um episódio que a gente filmou aqui em Santa Catarina, em Painel, com uma família que trabalha com pinhão, com extrativismo do pinhão e erva mate, do seu Silvino e a família dele. Essa região é na Serra? É na Serra aqui de Santa Catarina, perto de Urupema, bem pertinho de Urupema, Painel. E eles a região é o maior produtor de pinhão, eu arriscaria dizer, do Brasil, Painel. Não sei se é o primeiro ou o segundo, mas é bem forte. Chama Mortandade, é o nome desse lugar em Painel, que tem uma comunidade imensa de araucárias e que se descobriu recentemente que, na verdade, os indígenas das etnias Xoklengue e Kaingang plantaram a maioria daquelas araucárias que estão ali para ter aquela quantidade, não foi algo absolutamente sem intervenção humana. Então a ideia da série também é falar essa relação que existe entre a floresta e os humanos, que não é só uma relação de destruição, né? Por exemplo, os Achaninka ali, eles foram alocados naquela terra, talvez no filme não fique claro isso, né? Mas eles foram assentados ali na década de 80. E na época o governo deu para eles uma terra arrasada, lugar que levou eles para ficar, e ainda colocou do lado outro território indígena, um povo que culturalmente guerreava com eles. Então era uma estratégia que se fazia, que se fez em Rondônia também, com os Paité Suruí e os Cinta Larga, colocaram um do lado do outro. Então isso era uma estratégia estatal, né, de continuar o extermínio, né, que durante a ditadura militar foi intenso. Então foi assim, final da ditadura militar, tá bom, vamos assentar, vamos escolher as piores terras. Então entregaram terras degradadas. Então quando eles falam que até hoje eles estão recuperando a floresta, e é incrível realmente o trabalho que eles fazem, eles estão realmente ainda recuperando a floresta, matando o pasto e recuperando a floresta. De fato isso é genial, né? No filme eu pensei muito no trabalho do Ayrton Krenak, que é um escritor indígena muito importante, que o último livro, O Futuro é Ancestral, e essa retomada, né, desse debate sobre a floresta, né? Então, a forma como você apresenta também, todos os temas que você vem trazendo da sua filmografia estão ali, né? É sempre a questão da terra, a questão da luta pela terra, a luta pela vida, né? As poéticas da resistência. É ativista, né? Muito.
gostaria de saber como foi a... Peraí. Desculpa. Ela já tinha levantado o dedo. Isso, depois você... Boa noite. Boa noite. Eu queria perguntar se você já vai com a ideia pronta no processo de produzir filme documentário, ou no processo você vai construindo, você vai aprendendo com o lugar, a região, a comunidade, e aí vai colocando os elementos? São duas etapas, né? Tem a etapa primeiro de ter o desejo de filmar aquilo. Aí essa etapa é a etapa que você tem que fazer uma pré-pesquisa. Muitas vezes não tem recursos para viajar até o local para fazer a pré-pesquisa no local. Então a gente faz pesquisa de acordo com o material bibliográfico que tem, com as dissertações, né, com as teses, com os textos, vai juntando aquilo tudo, ou por telefone, conversando com as pessoas, para poder escrever e tentar levantar o recurso para viabilizar que o projeto seja realizado da melhor forma possível. Aí isso vai muito tempo. Por exemplo, essa série demorou 6 anos para a gente conseguir os recursos, desde quando a gente teve a ideia, a botar no papel e não sei o que, e ir produzir. Aí veio a pandemia e paramos, aí voltamos, teve tudo isso. Aí é claro que a diferença entre o documentário e a ficção e a dramaturgia vem por aí, que na ficção você chega no set de filmagem, você tem um roteiro que foi discutido, super ensaiado com um elenco, não sei o que, então você chega para cumprir aquilo que está ali, aquele projeto de engenharia, aquele projeto arquitetônico, né? No documentário, você vem com aquela ideia toda, chega lá, às vezes toma um tapa, né? Não é nada disso, aí desconstrói e aí constrói junto, né? Especialmente escutando as pessoas, abrindo os sentidos, né? Não só escutar as pessoas, mas abrindo os sentidos para as coisas, né? Que caminho tomar. Às vezes também você tem uma expectativa imensa em relação a uma coisa e você chega lá, não é nada daquilo, né? Coisas de vida real, né? De relacionamentos também, né? Então, às vezes você acha que as coisas vão funcionar muito mais rápido do que realmente funcionam, né? Você prevê que você vai ficar uma semana, você acaba tendo que ficar 10 dias, 15, porque ainda não alcançou, né? E aí tem todo o processo que briga com a produção também, por conta de recurso. É toda uma logística que a gente tem que administrar, né? E às vezes você tem que fazer em etapas também, você não consegue filmar tudo de uma vez só. Esse filme da irmã Dorothy, realizado em Anapu, a gente fez em 2 ou 3 etapas, agora não lembro direito. Mas a gente fez, até porque a gente não tinha programado fazer a romaria, mas a gente percebeu que a romaria que aconteceu no final do ano passado, a 15ª Romaria da Terra, ela não acontecia há 2 anos, ela acontece anualmente. A Romaria da Floresta, ela não acontecia há 3 anos por conta da pandemia, né? Do último ano por alguns motivos, depois veio a pandemia, então 3 anos que ela não acontecia. Então tinha toda uma expectativa, especialmente dos jovens, isso era impressionante pra gente, assim, né? Ver a presença jovem nessa romaria, são 4 dias caminhando em condições não muito confortáveis. Então a gente percebeu que era importante colocar também dentro da estrutura essa coisa da Romaria da Floresta. Aí a gente teve que voltar, fazer em etapas. Mas é isso, não sei se eu te respondi. Minha pergunta até era parecida com a dela também, uma pergunta parecida, mas eu vou aproveitar para fazer uma outra pergunta, que é em relação à recepção que você teve lá. Vocês ficaram um período lá, acredito que um período extenso, e a recepção e a vontade que esse povo tinha de falar, de contar a história deles, eles sabiam que essa história ia alcançar milhares de pessoas, assim. Olha, eu de todo o meu trabalho ao longo de muito tempo só tive uma experiência de não receptividade, assim, uma vez só. Nunca aconteceu assim das pessoas não quererem falar, de não se abrirem, muito pelo contrário. Sempre encontramos assim uma generosidade absurda em todos os sentidos, né? De compartilhar as histórias, até porque eu tento fazer assim, estabelecer uma parceria, um pacto assim de dizer desde o início tudo o que vai acontecer, né? Que é um filme que tem esses recursos, que vai para esses lugares,
que pretende comunicar com o maior número de pessoas, que a ideia é essa. Pode ser que a gente não comunique, mas eu sempre penso em chegar no maior número de pessoas diversas. Então, isso nunca aconteceu disso. Teve uma vez só, foi uma situação que até hoje não entendi, mas sempre teve a gente teve muita receptividade, né? E teve coisas bem interessantes. Um trabalho que a gente fez, tinha um edital do governo federal, chamava Etnodoc. Não sei se alguém aqui já ouviu falar, né? De filmes documentários etnográficos. Nós ganhamos 2 edições. Na primeira vez que a gente ganhou, a gente filmou num quilombo no Ceará, no sertão do Ceará, porque eles tinham lá uma dança de São Gonçalo, que poucos lugares mantêm a dança do jeito que ela era, que não era uma dança espetáculo, era uma dança ainda em pagamento de promessa, por conta de uma chuva, de uma boa safra, não sei o quê, aí eles iam. E aí a gente foi fazer um filme sobre essa dança. Só que a gente percebeu, na verdade eles não eram ainda um quilombo, a gente percebeu que tudo levava a ver que aquilo ali era uma comunidade quilombola, né? E aí o que aconteceu com o lançamento do filme? A Fundação Palmares, que na época funcionava, né? Viu o filme, identificou o território, foi lá e começou o projeto de titulação quilombola. Então, a partir do documentário, eles ainda não conseguiram, porque veio uma pedra enorme no meio do caminho, mas eles vão conseguir, com certeza, agora a titularidade da terra. E agora, recentemente, com esse trabalho lá no Lote 96, lá na terra da Irmã Dorothy, a Gleba Bacajá, que é próxima ali da região da Irmã Dorothy, que estava com um conflito absurdo e eles não tinham ainda conseguido o assentamento, a área de assentamento. Quando nós fizemos o pré-lançamento lá agora no início do ano, tinha uma defensora agrária que veio falar comigo, perguntando se podia levar o filme, esse outro, vocês não viram aqui, como uma das provas para o juiz tentar reabrir o processo. E ontem chegou a notícia que o juiz reabriu o processo e que eles estavam federalizando, né? Então o filme também. Então isso é o mais legal de tudo, né? Isso é o mais legal de ver que, na verdade, o audiovisual, além de ser uma ferramenta da gente estar aqui, né, numa quarta-feira à noite, aqui dentro de um cineclube, discutindo isso tudo, né, falando dos achanicas, de Irmandóide, tudo, ainda poder, de alguma forma, transformar alguma coisa de fato, né? Assim. Imagino, até porque o documentário ele é muito enriquecedor para quem assiste, mas principalmente para quem faz, porque como você falou, você tem que fazer uma pesquisa prévia sobre o tema que você vai fazer, você vai estar vivenciando aquilo de pé, não só você, mas toda a equipe, né? Vai estar lá e depois aí tem a pós-produção ainda, que você vai ver aquilo na tela, que vai ver coisas que você não viu pessoalmente ainda também. Com certeza. Ele fazer, ele também, depois do Luciano. Meu nome é Alonso. Ô Márcia, tu tivesse dificuldade, aconselhar para não fazer esse trabalho, não mostrar isso para a sociedade, isso ocorreu contigo? Não. Assim, concretamente, nunca aconteceu, assim, de ter uma ameaça, assim, concreta, assim, de não faz. Claro que tem as pessoas que falam, por que você só fala de sem terra? Né? Já escutei isso, até próprios colegas, né? Você fica repetindo esse tema, falando de sem terra. Já ouvi críticas assim, mas críticas, não ameaças, né? Então, mas assim, de ameaça, assim, grave mesmo, assim, nunca aconteceu até agora. E depois de ter ultrapassado esse momento aí tão difícil do Brasil, acho que não vai, pelo menos por enquanto, não deve acontecer. Não, a partir de agora eu acho que vai ter, claro, isso é natural que tem uma abertura para esse tipo de trabalho, né? Eu sei que eu me referi ao período que tu fizesse o teu trabalho, né? Que foi anterior a esse processo político. Não, nunca aconteceu. Isso não aconteceu. Isso é bom. Lu? Oi. Bom, Luciano, da Palhoça. Parabéns para quem escreveu o roteiro, que é a Elisa Lucinda. Tá maravilhoso, tá muito poético. Tá É assim, seu texto, né? Tá muito bonito.
E cinema é arte, mas também é negócio. Então, dentro dessa lógica capitalista, vocês conseguiram o financiamento para fazer o produto, está aí o produto, e vocês conseguiram colocar ele numa rede de TV. Como é que foi esse processo de negociação do produto? Vocês estavam filmando, pré-produzindo e já estavam negociando com a rede? Ou foi na época do financiamento mesmo? O financiamento veio junto, porque hoje existe algum tempo, né, existe o Fundo Setorial do Audiovisual, da Ancine, que é um edital, né, que para você participar, você tem que já apresentar. Antigamente era assim, você fazia o filme e depois ia pensar onde exibir. O Fundo Setorial do Audiovisual veio com uma proposta de que para você aplicar o teu projeto ali, né, concorrer, você tem que trazer a forma como você vai exibir. Então, o que acontece? As televisões, esses canais chamados 100% brasileiros, né, que é o Cine Brasil TV, o Canal Curta, o Canal Brasil também, não sei se o Canal Brasil hoje é tão transparente assim, mas esses canais e mais alguns abrem editais próprios para você mandar os projetos. Eles têm um formulário lá, você manda, aí passa por uma primeira peneira, digamos. E aí os canais chamam você para conversar. Então, quando você aplica o teu projeto no Fundo Setorial Audiovisual para conseguir o financiamento dentro da Ancine, você já tem que ter um contrato com esse canal, ou no caso do cinema, com uma distribuidora de filmes. Então, não existe o risco de você fazer e não exibir. Em algum lugar ele vai ser exibido, né? Em algum canal, em algum veículo ele vai ser exibido. E uma última aqui. O Lu em Sagitário ele foi lançado em sala comercial? Ele foi lançado em sala comercial, ele ficou 6 semanas lá no Beira-Mar Shopping aqui. Eu vi no Beira-Mar. Então isso foi muito legal, ele foi lançado em sala no Rio de Janeiro, ficou... Quantas semanas, Ralf, no Rio? 5 semanas. 5 semanas no Cineclube Estação Botafogo, no Rio de Janeiro também. Vocês conseguiram a contabilidade do público? Conseguimos. Quanto foi, Ralf? Não me lembro, eu sou meio... Em sala comercial foram 5.000 espectadores. Não é uma maravilha, mas é bom. É o dobro da média dos filmes nacionais, que é 3. Muito bom. E tem novos projetos de ficção? Tem. Eu queria só completar que o Fundo Setorial do Audiovisual ele é formado pela Condecine. A Condecine é uma contribuição que a cadeia produtiva do audiovisual, quer dizer, as produtoras, as televisões, a publicidade, as telecoms principalmente, que é o maior contribuinte, quando vocês assistem a audiovisual no celular, as telecoms estão contribuindo com o Condecine, que é um percentual pequeno, que vai para a Ancine formar o Fundo Setorial do Audiovisual. E o Fundo Setorial do Audiovisual já existia, foi criado na época do Fernando Henrique Cardoso, só que ele só tinha cerca de 70 milhões de reais ano. A partir do Ministério do Gilberto Gil, ele conseguiu uma grande vitória, que as pessoas entendessem que as telecom que ganham dinheiro com esse tráfico de dados, com audiovisual, de uma forma geral, também contribuíssem. No momento que as telecom passaram a contribuir, por isso que na época recente do último governo, eles queriam acabar com o Fundo Setorial do Audiovisual e deixar de pagar a Condecine, chegaram a ficar 1 ano sem pagar, com o laissez-faire do governo, assim, tipo, é lei, mas ninguém precisa cumprir. Porque o Fundo Setorial do Audiovisual pulou de 70 milhões de reais na época do Fernando Henrique para 2 bilhões de reais para a época do Gilberto Gil. E esse dinheiro foi que alavancou a mudança radical da produção independente nacional. A gente começou a ter mais oportunidade de ver produto nacional independente em diversos canais, com alguma capacidade competitiva, que é muito pequena ainda por conta do cinema hollywoodiano já ser pago no próprio mercado norte-americano. O que é preciso saber é que nos Estados Unidos, só na área de sala de cinema, tem 16 mil salas, comparado com o Brasil, que tem 2.500 salas. Quando um filme faz sucesso nos Estados Unidos, ele está pago já nos Estados Unidos. E aí ele vem para o resto do mundo como uma política pública de exportação
da cultura norte-americana. Então nenhum país, nem a Alemanha, nenhum país consegue competir contra essa potência. A França tem uma política muito restritiva, por isso, pelas leis, consegue impedir a invasão completa do cinema norte-americano. Então, assim, o Brasil ensaiou e começou a trabalhar em cima dessa ideia de fazer frente à produção norte-americana através do fundo setorial do audiovisual bombado, com muito mais recursos. Só que isso precisaria ser regulamentado agora para as plataformas, como Netflix. E elas não, as plataformas Netflix, Amazon e tudo mais, não contribuem com a Condecine, não pagam com a Condecine. E pior, pagam muito pouco imposto. Todos nós aqui, quando pagamos a Netflix, a gente não está pagando imposto de Florianópolis ou de Palhoça. Eles recolhem só em Barueri, que é o imposto um dos mais baixos do Brasil. Então isso também foi um outro tema que o Trump cochichou no ouvido do antigo presidente para não regulamentar e não mudar. Pode se nomear. Enfim, eu queria só esclarecer isso, porque muita gente fala assim, porque a lei Rouanet, o audiovisual hoje pouco usa a lei Rouanet, o audiovisual brasileiro pouco usa. A lei Rouanet é extremamente complicada. Quem realmente usa a lei Rouanet, e por isso ninguém, nem o antigo presidente consegue acabar com a lei Rouanet, são os bancos, que eles tiram o dinheiro de um bolso e põem no outro, que são as fundações, Bradesco, Fundação Itaú, Fundação... Então, assim, eu acho importante esse trabalho que os bancos fazem, mas lembrem-se que ele faz com o nosso dinheiro, não é com o dinheiro deles, é com o imposto que eles deixam de pagar. Então, é importante o trabalho, o Centro Cultural Banco do Brasil, Itaú, Santander, Bradesco, tudo isso é muito legal. Mas isso é a lei Rouanet que nunca vão acabar, é só retórica. O audiovisual conseguiu criar um próprio modelo pelo retroalimentado na época do Gilberto Gil. Alguém mais gostaria de perguntar? Eu comecei a fazer uma pergunta, mas faz você depois uma pergunta. Eu tenho uma curiosidade sobre as pessoas que vivem lá, tipo, principalmente os mais jovens. Eles demonstram algum interesse de ir para morar numa capital ou não, querem ficar lá? Deu para perceber alguma coisa nesse sentido? Você está falando dos indígenas? Isso, dos indígenas. Isso. Hoje tem muitos indígenas que vão estudar, né? Muitos jovens que vão estudar, mas com essa visão de estudar para retornar, estudar para brigar ainda mais pela causa, né? Então, eu acho que hoje a maioria dos jovens indígenas perceberam que eles precisam fazer universidade para poder estar em patamar de luta, digamos assim, de igual para igual com nós, né? Com os juruás, que somos nós, que somos uma ameaça constante, né? O povo Axaninca agora está numa batalha que estão querendo fazer uma rodovia, né? Porque eles estão quase no Acre, eles estão quase no Peru, né? Conseguiram paralisar o projeto, mas a qualquer momento vem aquela ameaça de retomarem, de vir algum louco, de dizer que não, agora vamos fazer a rodovia novamente. Eles sabem que isso significa destruição, não só do território, como dos jovens, das crianças, né? Essa coisa de ter uma rodovia cruzando um território indígena, a gente viu em outros lugares que não deu errado, né? Então, a maioria dos jovens hoje, como eles estão sendo educados de uma maneira mesclar, assim, na cultura deles e na nossa cultura também, então a maioria dos jovens indígenas hoje, de todos os jovens indígenas, a maioria quer fazer universidade, quer fazer formação superior. Isso eu percebo, assim, não só lá, mas e com outros indígenas. Eu queria aproveitar para perguntar também, assim, dentro dessa dimensão de novos projetos e também mesmo da série que você fez sobre endometriose, né? Você podia comentar esses outros projetos, que eu não sei se eles são encomendados, mas que tem projetos também em outras frentes que vocês estão fazendo. O endometriose, na verdade, foi um projeto de encomenda, né? Eu fui contratada como diretora, não é um projeto da Plural Filmes para dirigir, não é uma série, é um filme que está disponível no YouTube também.
para ser usado, está sendo utilizado em escolas, universidades. No YouTube está tendo uma visibilidade muito grande, porque a gente tem a participação da atriz, da Larissa Manoela, que é portadora da endometriose, que é um projeto de conscientização sobre uma doença, né, que atinge muitas mulheres no mundo, né? Então, fui chamada para fazer esse projeto. E agora a gente está filmando uma série na 3ª temporada que chama Invenções da Alma, que é uma série sobre arte popular brasileira, sobre artistas populares. Então a gente filmou em Alagoas agora, Pernambuco, vamos para o Ceará, Juazeiro do Norte também. A gente tem 2 temporadas já feitas, estão disponíveis no canal Arte 1, Arte 1 Play. E esse ano ainda vou lançar o meu segundo direção de longa de ficção, depois do Doença Sagitário, que chama Alegria do Amor, que é um filme que foi filmado no sertão do Ceará e aqui em Florianópolis e em São Paulo. Então, é um projeto que acredito que agora no segundo semestre vai rolar. E aí eu peço que vocês ajudem a fazer essa divulgação, porque como é que funciona a exibição em sala de cinema, né? O cinema a gente consegue a sala, o filme entra em cartaz, se na primeira semana não der público, ele sai. Então é muito legal ter uma mobilização assim, para que tenha esse boca a boca para as pessoas irem na primeira semana. Já tem data? Não, ainda estou na montagem. Tem um personagem daqui do norte da ilha. Aí conta com a gente para divulgar. Nossa, eu tive uma dúvida que surgiu segunda-feira. Que praia que aparece em Lourdes, no Sagitário? Essa é a dúvida que não quer calar. Não queria calar. O bolão de vocês aqui deu qual praia? Era Pinheira. Deu Pinheira aqui. Deu Pinheira, né? Então, gente, cinema é uma mentira, né? Cinema de ficção é uma mentira, a gente inventa verdades, né? A gente não filmou aqui na Praia na Palhoça. A gente filmou na Praia da Solidão. Por um monte de questões de logística, isso e aquilo outro. Mas é claro que eu digo assim, não, foi na Pinheira. Porque eu queria trabalhar muito a autoestima da Palhoça, porque eu percebo que as pessoas, não sei quem, então eu queria botar lá pra cima. Então, eu morria tesa, mas eu dizia que tinha sido filmado na Palhoça. Mas agora já passou um tempo, a gente está aqui, né? Aí eu posso dizer que a gente filmou na Praia da Solidão, em Florianópolis, por questões de logística mesmo, de viabilidade, enfim. Continua acreditando que é Pinheira. Então pronto, é a Pinheira. No filme é na Pinheira, no né? filme é na Pinheira, então não adianta. É o que leva importa a gente no... na Pinheira. Márcia, fala um pouco do artista do Invenções da Alma, o que você acha que pode falar? Do Santo Antônio de Lisboa, a gente vai nessa nova, na segunda temporada a gente filmou com a Tercília dos Santos, né, que é daqui. Inclusive ela tinha ateliê em Forquilinhas, eu não sei se ela está em Forquilinhas ainda. E agora a gente vai filmar com um artista de Santo Antônio de Lisboa, que é da família dos Andrade ali, que faz do Engenho Andrade, né? E ele pinta na IFE também, lindamente. Então tem um personagem de arte popular que é daqui, que é local. Né? Meu nome é Jéssica. Oi, Jéssica. Essa questão que você falou da autoestima, né, do Palhoça, eu gostei muito do meu Sagitário, porque eu sou do Oeste. Então eu me senti muito representada. Sim, isso é muito legal. E eu queria perguntar se você percebe um bloqueio regional, que algumas regiões é mais complicado para o cinema, assim, do que outras. Se você percebe isso no Sul, talvez, diferente do Sudeste ou no Norte, e se tem um interesse particular de você produzir muito em Santa Catarina, ou é do acaso mesmo? Não, existe sim isso já foi muito pior, né? A questão da centralização, não só do cinema, como da cultura das artes em geral, né? Você tem muito mais, durante muito tempo, você tinha muito mais acesso a recursos para o Sudeste, né?
A região sudeste ficava com a maior parte dos recursos, ainda que fica com a maior parte dos recursos, mas isso mudou muito e vem mudando muito, né, com as políticas de descentralização, né, da produção cultural, mas sempre Rio e São Paulo ficaram com a maior parte da fatia do bolo, né? Isso veio mudando com o tempo, né? O norte, então, se a gente for colocar proporcionalmente, né, é o que menos pega dessa fatia, digamos, né? Mas eu percebo que isso vem mudando bastante até pelos resultados, né? Até também pelas políticas regionais, estaduais, né? A gente vê uma produção, por exemplo, em Pernambuco e no Ceará, em alguns estados que existe uma constância, né, nas leis estaduais, dos editais estaduais, né? Aqui a gente teve, com o governo do Moisés, foi o primeiro governo desde que a gente mora aqui que cumpriu os editais, tem que dizer isso, né? Os editais de cinema, os editais de cultura em geral, Elizabeth Anderle também, todos os anos, né? Agora a gente não sabe como vai ser. Então, quer dizer, é uma política não só federal, mas é uma política que vem dos estados também, né? De valorização da cultura e de disponibilizar recursos e criar editais para as pessoas que fazem cultura, né? Então, agora, na verdade, eu moro aqui há 20 anos, né? Vim para cá para dar aula, eu e Ralph. Demos aula há muitos anos aqui no curso de cinema da Unisul. E eu não tenho essa coisa de querer fazer, filmar num lugar, eu não tenho muito essa raiz aqui. Acho que a minha raiz está aqui, é meio antena, entendeu? Não tenho, se eu disser para você eu quero filmar aqui, Santa Catarina, não é. Eu tenho vontade, eu tenho vontade de filmar no Acre, eu tenho vontade de filmar aqui também, eu tenho vontade de filmar no sertão do Ceará, no sertão de Santa Catarina, que eu acho maravilhoso também. Então, é isso. É uma brasileira, assim, também. Você tem uma paixão pelo território, né? Eu queria saber sobre a sua escolha de narração. Ali, por exemplo, acho que os dois curtas, eles começam com uma parte meio poética. Tem umas cenas que são, assim, só mostrando a vida, do terreno, essas coisas assim, sem narração nenhuma. E tem cenas onde tem narração das próprias pessoas que são de lá. E não tem narração, por exemplo, sua ali, né? Eu queria saber por que você escolheu essa combinação de narrações. Como é uma série, né? A gente pensou muito nessa coisa, geralmente as séries tem que ter algum tipo de unidade, né? A pessoa que leve a pessoa para ver, e ela tem um formato narrativo que se repete, né? Em todos os episódios, né? E a unidade que a série tem primeiro, você tem sempre um início, uma introdução, que seria a voz da floresta, né? Que é essa voz que eu convidei a Elisa Lucinda para narrar. Então, a floresta contando um pouco da história pelo ponto de vista dela daquele lugar. E aí a gente elegeu algumas pessoas, né? Ou uma pessoa ou algumas pessoas daquele lugar, daquele território, para a gente acompanhar a vida delas, para elas falarem um pouco delas, sem ter muito a coisa da cabeças falantes, mais de você ir vendo meio com aquele olhar etéreo também da floresta, de sei lá, daquele lugar, né? E a gente elegeu isso como um formato narrativo, né? Na verdade, eu nunca, eu não gosto muito, eu não me sinto muito à vontade narrando. Só teve um filme... Dois. Não. Tem que ser a fã, que você não gosta, mas Maravilha. E o Expedição Leão Baia. Não, esse eu não gosto de falar. Na verdade, teve um filme, o Maravilha do Século, o filme do Monge, que eu acabei entrando como narradora, mas é aquilo que a gente tinha conversado, acho que a Jéssica fez essa pergunta para mim, né, quando que eu fecho a ideia, na verdade foram dificuldades ao longo do percurso, quando estava realizando o filme, que me fez assim, não, eu vou ter que narrar isso, porque as pessoas não...
não vão entender, vai ter que ter um narrador que vai costurando tudo. E aí nesse filme do Monge de São João Maria eu acabei entrando como personagem mesmo, como narradora. E nesse filme, já que o Ralph já colocou, sobre o Leão Baio, foi um filme que a gente fez ainda quando existia uma grade de programação na RBS TV chamado Santa Catarina em Cena. Altamente inovador. Era para programação, para conteúdo independente, para produtoras independentes. Ela abriu um espaço para produção independente. A gente fez um documentário sobre o puma, aqui chama Leão Baio, né? Então, eu também, como a gente não conseguiu encontrar o bicho na natureza, o filme acabou sendo a minha busca pelo bicho. Então foi uma maneira, digamos, de salvar o documentário num prazo curto, porque para televisão você tem prazos curtos, né? Se fosse um filme como esse do Monge, que eu fiquei 2 anos fazendo, perseguindo o Monge, eu teria encontrado o Leão Baio. Agora me deram 3 meses para encontrar um bicho que a pessoa vive a vida inteira e não vê, então foi uma dificuldade enorme, eu acabei tendo que ir fazendo a narração, mas não é um formato narrativo que eu me sinto à vontade, assim, como narradora, como entrar como personagem, assim. Porque parece que eu estou falando uma verdade, assim, não sei. Prefiro botar na boca das pessoas ali. Bom, então, só para complementar o do Ralph, passava sábado de manhã, acho que 11h30, antes do Jornal do Almoço, depois do Patrola. Acho que rodou uns 2, 3 anos e depois tiraram. 3 anos. Então, bom, era muito bom assistir o filme já antes de começar a fazer cinema. Aí a gente fez um do Aquífero Guarani também. Seguinte, no filme da tribo, eu notei que é o seguinte, o rapaz tem uma hora que está falando, logo no começo do filme ele começa a falar, corta o áudio, certo? Não entra som de floresta nem música, depois volta o áudio. Aí eu fico pensando, onde é que vocês gravaram isso? Qual foi o esquema de gravação que vocês usaram nessa parte do depoimento? Vocês fizeram a entrevista com a cabeça falante? Foi numa sala? Foi... Não, fizemos em locação mesmo? Na locação, no ambiente. No ambiente. Gravamos com câmera também. Isso, ninguém microfonou nada, foi o microfone da câmera? Não, microfonamos. Microfonamos ele, lapelamos, boom também. 2 microfones, a pessoa sentou e... no final do episódio aparece eles falando, uma frase pequena. Aquela foi a situação da entrevista, tá? Na verdade tiveram mais 2 outros momentos, mas a maior parte da fala foi o Benck, o personagem, um dos personagens que tem uma árvore no fundo, aquele é o Benck, falando ali na frente daquela daquela árvore ali, e o outro personagem, o Moisés, que é o que aparece durante quase todo o pai das crianças, na rede, na casa dele. E as imagens lindíssimas, assim, parabéns pela fotografia. Parabéns. Eu queria só fazer um acréscimo que muito o colega aqui falou, Guilherme. A gente não costuma ficar muito tempo nas locações. A gente não foi para a aldeia e ficou lá um mês. A gente normalmente fica de 1 semana a 10 dias. Não mais do que isso. A maioria das vezes 1 semana. Porque tem uma coisa, que o documentário, para você criar essa intimidade, essa relação e essa facilidade, às vezes se você fica muito tempo, pode ser mais arriscado. Se você tem uma equipe muito grande, pode ser ainda mais arriscado, porque tem um tempo ótimo, o tempo da visita. Então depende muito de como você vai chegar, de como que você vai se relacionar. Às vezes tem documentários que chegam com uma equipe enorme, simplesmente invadindo o espaço, dizendo, tem que tirar o telhado da tua casa, tem que fazer isso, dizendo o que aquela pessoa que está ali tem que fazer. Então a gente procura sempre não intervir em absolutamente nada. A gente tem um tempo e a paciência para as coisas acontecerem.
Né? Menos invasivo. Menos invasivo possível. Então, talvez a grande questão seja a equipe mínima e a equipe saber lidar com isso, de não, sabe, você não vai chegar numa casa, você é visita na casa de alguém e vai reclamar da comida, né? Por exemplo. Então você tem que realmente chegar e aceitar como são as coisas, inclusive o tempo. Quem determina o que a gente vai filmar, embora a gente saiba o que a gente quer, mas a gente sempre compartilha e a decisão é do personagem. A personagem que vai dizer, olha, vocês, hoje nós vamos colher na mata, então vocês podem ir junto. Ah, beleza, e a gente vai ser bem recebido. Ela queria perguntar depois de você, né? Eu vou contextualizar uma situação que a gente mora no sul de Palhoça, no grande distrito aí de Enseada de Brito, que vai do Rio Cubatão até a divisa com Paulo Lopes. E aí está se mobilizando um grande encontro de comunidades indígenas. Né? E tem 40 anos eu moro nesse lugar que chama Enseada de Brito. E hoje eu tive um encontro com 2 pessoas de Enseada de Brito dentro de uma agropecuária. E eu vi coisas tão brutais, como assim, os índios são vagabundos, vão trabalhar, que eles vão tomar todos esses homens brancos que estão aqui, vão ter que sair tudo daqui, eles vão tomar tudo, os índios vão, sabe? Então é uma preocupação minha, e tem uma aldeia indígena que mora bem, que eu moro do lado do rio e a aldeia indígena é do outro lado do Rio Brito. E eu vejo como eles têm medo dos índios, tomar o que agora já é terra indígena. Então eu tive que dizer, não, o homem branco é que é invasor. Né? O indígena, ele está no paraíso. Como você notou aqui no filme, a fala dele. Ele está no paraíso, o homem branco que chegou e fez tudo, destruiu. Né? E um deles, então ele conseguiu pensar assim, sim, era o paraíso. Quer dizer, mas como é que essa sua obra vai chegar nessa gente? Às vezes a pessoa também não quer assistir, né? Então não é só uma questão de disponibilizar, né? Às vezes a pessoa não quer assistir. Eu acredito muito na exibição das escolas, né? Isso é uma coisa que a gente faz muito, porque às vezes o povo mais velho não dá mais para mudar a mentalidade. Mas essa nova geração, assim, né? Então a gente tem muitas ações em escolas, a gente está sempre, quando tem uma abertura, uma parceria de um professor levando, criando debate. Então acho que aí é que as mentalidades mudam, né? Mas essa visão da população indígena é recorrente em todo o Brasil. Até no norte, em que você tem uma população indígena muito mais presente, existe um imaginário, uma presença entre as pessoas, assim, que tem características indígenas, né? De preconceito, de falar coisas horríveis, de repercutir essa ideia do preguiçoso, porque não são pessoas que estão submetidas ao capitalismo, né? Então, é uma outra visão de mundo, né? Sim, eu tentei dizer para a pessoa, é outro tempo das coisas, né? Sim, eles são coletores, caçadores, eles não são produtores, produtores, né, da floresta. Construtores da floresta. É mais uma curiosidade, na verdade, porque ele deu ênfase, né, sobre a ayahuasca, e aí me bateu curiosidade de saber se você chegou a consagrar a ayahuasca lá. Todo mundo gosta de perguntar isso. Na verdade, a ideia de ter colocado, não tinha como falar do povo xaninca sem falar do ayahuasca, né? Porque tem tudo a ver com a ancestralidade deles, né? Tem a ver com a história deles, né? Um está ligado ao outro, né? E os irmãos ali, o Piaco, o Benki e o Moisés, eles vivem em lugares diferentes. São, o Moisés está na terra indígena, assentado, né, pela terra indígena, pela FUNAI, digamos, assim, a terra oficial. E o lugar onde o Benki está, né, que ele fala que ele está replantando, que
é um local que, na verdade, veio através, eles compraram, foram projetos que eles levantaram recursos e compraram, e ele está construindo ali, agora já deve ter terminado, um lugar maravilhoso, em que é um centro de cura, em que ele recebe pessoas do mundo inteiro, alcoólatras, dependentes químicos, pessoas com depressão, pessoas com psicoses, que vão para lá para fazer um tratamento. O ayahuasca faz parte desse tratamento, né? E, na verdade, a ideia de falar sobre é que a nós, né, os não indígenas, a gente tá, quando a gente descobriu o ayahuasca, a gente o uso assim está levando por caminhos questionáveis, e isso há uma preocupação entre as populações indígenas de como que a gente está trazendo para a cidade, né? Que não é algo para ser consumido em cidade, né? Então a gente estava convivendo com eles e a gente estava participando de todos os momentos deles, né? De toda a rotina deles, né? Convidados para estar junto, né? É que nem eu falo para pessoas que às vezes querem trabalhar com a gente e tem restrições alimentares, né? Falo, gente, mas não tem condição da gente chegar numa comunidade e a pessoa fez lá um jacaré. Eu não tenho como dizer não. Eu vou compartilhar daquilo ali. Porque, mas qual o problema? Isso aqui não é porque parece que não é problema para nós que vivemos na cidade, que somos mas vira um problema, uma pessoa que está na minha casa não foi alimentada, eu tenho que tratar daquela pessoa e para tudo, aí para e vira um problema e fica uma coisa. Então assim, a gente tenta ser meio invisível, a gente quer dar visibilidade para o protagonismo e nós nos tornamos muito invisíveis, assim, né? A gente está ali para viver aquela rotina. Então, o que a gente for convidado para fazer, o que eles quiserem partilhar com a gente está junto, entendeu? É isso. Então você tem que estar topando essas coisas, né? Essas situações, né? Eu queria fazer mais um complemento aqui. Eu acho que a gente busca fazer filmes que evidentemente falam de coisas tristes, mas a gente quer provocar bons pensamentos, reflexões sobre saídas e alternativas. E eu acho que isso aí, quanto mais isso for feito, quer dizer, essa diversidade de produção em todas as regiões do Brasil, quando os Axaninkas já começando a produzir os seus próprios filmes, quanto mais isso for feito, os Guarani, já tem cineastas Guarani de sucesso já, inclusive com prêmio no exterior. Então, quanto mais for feito isso vai ser mais discutido nas escolas, que é o espaço para que não cresçam adultos preconceituosos e ignorantes, né? Então, a gente não pode esperar que a Globo vai fazer isso, que a grande mídia vai fazer isso, que a Netflix ou a internet vai fazer isso. Porque, bom, se você conhecer a estrutura de como funciona uma empresa gigante como a Globo ou uma Netflix da vida, você vai ver, aquelas pessoas, coitadas, elas não sabem, elas nunca saíram do escritório efetivamente para ir na rua. O jornalismo agora está sendo, tá melhorando levemente com algumas opiniões diferentes, mas até pouco tempo atrás, aquela bancada do jornalismo era sempre todo mundo falando a mesma coisa, e eram coisas que vinham prontas, porque eles não saíam nem à rua, atravessar a rua e saber como por exemplo, na Rocinha do Rio de Janeiro. Eles moravam na Gávea, que era a Rocinha, que é o bairro da Rocinha, Gávea São Conrado, mas nunca entraram na Rocinha. Então, assim, eles realmente não sabem, são ignorantes. E é óbvio que, além dessa ignorância, tem também, em alguns momentos, não é sempre, às vezes a gente pensa assim, tem censura, tem ameaça, tem tudo isso, a gente pensa o pior. Acontecem ameaças, a gente conhece colegas que foram ameaçados e tal, mas como a Márcia relata, a gente procura ser invisível, a gente não chega no lugar já enfrentando, já querendo, você, não sei o quê, quem é o assassino, quem fez isso? A gente é invisível, então a gente procura realmente dar voz para os personagens e que esse filme e os outros filmes circulem e as pessoas discutam e encontrem seus caminhos, mas baseado em coisas boas, não
no preconceito. Então, quem sabe a gente tem menos pessoas, adultos preconceituosos que vão falar a bobagem que você escutou lá nas celas do grito. Que, aliás, eu adoro as celas do grito. Gente, o debate, olha, rendeu. Acho que a gente teria muito mais questões, né? Eu agradeço muito a Márcia, todo mundo aqui presente. Ralph, parabéns pelo trabalho maravilhoso, a partilha.